Oi, gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Pois é, perguntei para vocês o que vocês queriam saber e a votação ganhou, que era sobre microblading, né? Que é as sobrancelhas fio a fio. Então, primeiramente, eu quero falar para vocês sobre o nome. Eu vejo muitas pessoas dizer o nome errado. Então, eu quero falar para vocês primeiramente como se pronuncia, tá? O nome se escreve microblading, mas se pronuncia microblading, enrolando o final na língua mesmo, tá, gente? Então, microblading, esse é o certo de se pronunciar, ok? Porque é bom a gente falar corretamente. Ana, tudo bem, meu bem? Obrigada pelo carinho. Então, é uma técnica japonesa, tá? É uma técnica milenar japonesa. Microblading é a técnica, a gente usa o indutor manual, que é o tebori, tá? O tebori, ele veio da tatuagem que antes usava para fazer somente as tatuagens, né? Veio muito antigo e pela precisão do aparelho trouxe para a micropigmentação. E a gente consegue um trabalho muito natural, porque o aparelho ele requer somente a habilidade do profissional. Hoje a gente tem lâminas muito minúsculas, muito micro, para dar uma naturalidade muito grande ao trabalho. E o que a gente faz com ela? Ele requer somente a habilidade do profissional. É diferente do dermógrafo, que usa eletricidade. E aí o profissional tem que comandar o aparelho, mas quem injeta a tinta é o dermógrafo. Não. O tebori, quem injeta é o profissional. Então requer uma habilidade maior do profissional, tá? Então é como uma arte. Eu digo que a gente trabalha numa tela viva. Então seria uma caneta, o tebori é uma caneta, a gente está fazendo uma pintura, tá? E muitas pessoas falam comigo, Marli, eu não consigo fazer um trabalho natural com o tebori, o que você me fala sobre isso? Então, assim, tem algumas dicas que eu quero passar para vocês, que a gente consegue melhorar a técnica, tá? Para você conseguir uma precisão. Eu volto a falar que o trabalho está na mão, eu sempre vou ressaltar isso, o trabalho está na mão e não no aparelho. Mas tem passos importantes que você precisa seguir para que você consiga um bom trabalho, tá? Então, é importante a posição do aparelho, do tebori. O tebori é uma caneta, né? Então, a gente vai usar essa caneta em pezinha. A gente não pode usar ela muito inclinada. Aqui tá a laminazinha e aqui tá a pele. Se eu trabalhar com ela inclinada, eu vou injetar essa tinta deitada, ou seja, chanfradinha, sabe? Igual uma lâmina de sushi. Então, se eu tô com... Aqui, tá vendo? Ele tá um pouco inclinado. Tipo aí 80 graus, 60 graus. O interessante de eu trabalhar com o tebori é 90 graus, tá? Eu preciso que ele fique a 90 graus, aqui a lâmina na pele, porque aí eu vou estar injetando para baixo aonde que eu preciso, tá? Porque se eu deitar esse aparelho um pouco, que seja, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes a gente acha que um pouquinho só não faz diferença, faz, porque aí a gente está injetando de lado, é um dos motivos que expande o fio. Então, o tebori ele tem que trabalhar a 90 graus, que é em pezinho, e a lâmina, quando ela é em pezinha, quando ela é a chanfradinha, ela é deitada. Mas o tebori, ele vem em pé, e a lâmina, ela é assim, mas ela é chanfradinha, então ela fica inclinadinha, porém aqui embaixo ela está inclinada, ela está reta, ok? Então esse aqui é o primeiro ponto, tá? É muito importante que a gente posicione corretamente.
Outro passo muito importante é a gente esticar a pele. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, por exemplo, aqui como se fosse a nossa pele, tá? Então aqui a gente tem a primeira camada da pele, que é a epiderme. Então aqui, na verdade a epiderme vai até aqui, daqui até aqui a gente tem a derme e aqui a gente tem a hipoderme. Vocês sabem onde que a gente coloca a micropigmentação, gente? Alguém sabe? Pode falar aí pra mim se alguém sabe. Qual camada da pele que a gente coloca a micropigmentação? Quem sabe pode ir falando aí. Então, aqui a pele da gente, ela não é plana feito a gente acha que é. Aqui em cima, ó, aparentemente ela é planinha, né? Porém, lá dentro, gente, ela é ondulada, tá? Então ela tem essas camadas onduladas. Então, para que a gente consiga uma precisão e injetar corretamente, como eu ponho aqui para eu colocar aqui, olha, tá vendo? Eu preciso esticar essa pele corretamente, porque eu fazendo uma pressão esticando essa pele, eu vou conseguir injetar essa tinta toda por igual ou mais por igual possível, tá? E como que eu estico essa pele? Eu vou... Vem cá, Yara. Fazer um exemplo aqui na Yara. E aí a gente pega olha aqui, a Yara. Gente, olha a sobrancelha dela que maravilhosa. Ó, micropigmentação, cicatrizada, maravilhosa, pode abrir os olhos. Olha que linda, super delicada, nem parece que tem, né, gente? Então, como que a gente precisa esticar essa pele? Olha, vou trabalhar aqui, então eu venho esticando aqui com 2 pontos e aqui. Esse dedinho, a mão direita estica e o outro dedinho de cá estica também. Então eu vou estar esticando a pele em 3 pontos, ó. E a mão fica muito, ó, a pele fica esticada, tá? A gente precisa esticar muito essa pele para que a gente consiga ela mais plana possível, ok? E aí, gente, aqui alguém respondeu aí? Vê se respondeu. Da camada da pele. Qual camada da pele que a gente coloca? Outro dia eu fiz uma pergunta dessa no Story. Teve pessoas que respondeu na epiderme, gente. A epiderme é a primeira camadinha da pele. Então eu vou até já falar sobre isso. Eu fiz uma caixinha de pergunta lá no Story e teve pessoas que responderam na epiderme. Então eu vou dizer para vocês, não é na epiderme, tá? A epiderme é a nossa primeira camada da pele, é a camada mais superficial que tem, é uma camada que ela tem uma troca de pele em 30 dias. Então, se a micropigmentação ficasse ali na epiderme, em 30 dias ela ia embora e não ia ficar, tá? Não ia durar nada. Então, ela não é na epiderme. Inclusive, quando o micropigmentador implanta uma micropigmentação e ela não fixa, é porque está implantando na epiderme, ok? Então, aonde a gente coloca? A gente coloca aqui, ó, na primeira camada da derme, que é a derme papilar, tá? Então, a camada da micropigmentação que a gente trabalha é na derme papilar, que é a primeira camada da segunda camada da pele, que é a derme papilar. Ah, tá, é na derme. E a tatuagem também é na derme. Então é a mesma coisa? Não. A tatuagem, gente, é bem lá profundo. A tatuagem é na derme reticular. É na derme reticular. É bem mais profundo. É para não sair mesmo, e aí tem diferenças também de tinta que a gente usa, então é muito diferente. Aqui no inicinho da derme ainda tem troca de pele,
ela vai sair com o tempo, vai haver uma troca, uma descamação e aos pouquinhos essa pele vai acontecendo uma renovação e vai trocando. Se a micropigmentação feita com uma tinta de micropigmentação na derme papilar corretamente, nos 3 anos ela tem que sair, tá? É para ela sair toda nesse tempo. Até uns 2, 3 anos ela já não tem que ter mais nada, porque o certo é o seguinte: a cliente fazer uma manutenção em torno de 1 ano para ela manter-se bonita. Em 1 ano ainda vai ter alguma coisa, mas ela já não vai estar tão bonita mais, ela já vai ter começado a desbotar. A cliente, não quero fazer mais, eu vou parar de fazer. Então, se ela parar de fazer, em 3 anos, 2 e 3 anos, já vai sumir tudo. Isso é uma micropigmentação. Se passou desse tempo, 3, 5 anos, tem gente que chega aqui 8 anos, então é porque foi mais profundo. E aí não vai sair, ficou mais tempo mesmo, tá? Aí tem gente que pergunta pra mim assim: mas eu queria que durasse mais tempo, ia ficar melhor, mais prático. Mais prático pode até ser em parte, porque quando você coloca algo para durar muito tempo, ele pode não ficar tão moderno, porque a cada ano, a cada tempo vai modernizando as técnicas, a indústria vai trazendo pra gente materiais mais modernos, com as lâminas mais finas, mais naturais, para que a gente consiga um trabalho mais natural. Então é uma evolução constante. Técnicas muito mais naturais. Hoje, por exemplo, eu não faço um trabalho que eu fazia há 3 anos atrás. Hoje o meu trabalho é muito mais natural, muito mais delicado. Então, que bom que a gente pode mudar de técnica de uns 2, 3 anos, né, a cada vez. E também, quando mais profundo, mais essa tinta ela tem a possibilidade de estar mudando de cor. Por quê? Porque a profundidade faz com que a tinta perca a reflexão de luz. Sim, porque, por exemplo, essa luz que ilumina, que a gente está iluminando o ambiente, está nos iluminando, e até mesmo o sol. Ele bate na nossa pele e reflete o que tem sob a pele. E quando está muito profundo, ela não consegue pegar a luminosidade do que está ali, quando está muito profundo. Então altera a cor. Então, ou seja, perde a reflexão de luz. Tá? Então não é interessante por isso. Gente, coraçãozinho, eu amo, obrigada. Então, não é interessante. Quando está muito profundo, perde a reflexão de luz. E aí, ela começa já a tomar um outro rumo de cor. Ela começa a misturar em camadas gordurosas. Aí quando pega a camada de gordura, porque, por exemplo, aqui, ó, na derme reticular, já tem camadas de gordura, já tem sangue, né? Já tem a corrente sanguínea, tudo passando aqui. O pelinho, gente, o nosso pelinho que está aí na sobrancelha, ó, ele sai daqui, ó. Aqui um pelinho, ó. Ele sai daqui, ó. Ele é bem profundo. Isso explica o porquê você não sente dor na micropigmentação. E se no meio da micropigmentação eu vier com a pinça e pinçar um pelinho seu, e você sente dor, porque o pelinho ele fica mais profundo do que aonde eu estou trabalhando com a micropigmentação, tá? É mais profundo. Então, por isso que as pessoas sentem muita dor na hora de pinçar uma sobrancelha, porque os pelinhos, eles são bem mais profundos, ó. Aqui, a raiz do pelinho é aqui, ó. Então é profundo mesmo, tá? E isso faz com que doa. Porque já tá numa camada que é de dor, de enervação, tem camada de sangue, tem nervos, então tem muitas outras coisas, aí já é dor mesmo. Agora, a camada que a gente trabalha aqui na micropigmentação, que é a derme papilar, ó, agora vocês já sabem. Eu quero ver na hora que eu perguntar lá no story se vão responder. Aqui é tranquilo, a gente passa um anestésico tópico que é suficiente, não tem que sentir dor, o cliente não tem que sentir dor, tá?
sentiu alguma coisa, é um leve desconforto. E também a gente não tem que sangrar, porque sangue a gente tem aqui embaixo e a gente não vai lá embaixo. Então aqui em cima vai sair o quê? Uma linfa, que são gotículas, às vezes gotícula aguadinha, quando sai, tá? Então é muito tranquilo o procedimento. Então, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar aí que eu respondo agora para vocês, tá? Aproveita a live para fazer pergunta, para tirar dúvida. Tô aqui para isso, tá bom? Estão gostando da explicação? Dá um oi aí, dá um joinha. Que bom. Manda esse aviãozinho aí para uma amiga, gente. Vamos compartilhar. Então é isso, tá? Muita gente pergunta para mim, qual que é a diferença do Tebori para o dermógrafo? Qual que é melhor? Eu ouvi dizer que é melhor o Tebori do que o dermógrafo para fazer fio. Gente, não tem um que é melhor ou que é pior. O que é melhor é aquele que o profissional se adapta com o aparelho. Tem pessoas que se adaptam mais ao dermógrafo e outros que se adaptam melhor ao Tebori, tá? Isso é totalmente adaptação. Eu vou explicar a diferença de um e outro para você. O Tebori é um indutor manual, como eu disse no início, né? O esforço é totalmente do profissional, ele que injeta a tinta toda dentro da pele. E o dermógrafo é um aparelho elétrico, ele vai por pulsação por minuto, por segundo, e o profissional só conduz o aparelho e ele que vai pulsando e injetando a tinta. Os dois ficam bonitos? Sim, desde que você domine a técnica. Você dominando a técnica, todos os dois ficam lindos. Eu trabalho com os dois para fios, eu prefiro o Tebori, mas eu dou aula com o dermógrafo também no fio a fio. Então é por praticidade mesmo. Mas, por exemplo, na sombra Shadow eu faço no dermógrafo, o capilar eu faço no dermógrafo. Apesar de o Tebori eu também ter técnica de sombra no Tebori, já fiz lábio no Tebori. O lábio dá para fazer no Tebori e no dermógrafo. Faço o lábio no dermógrafo também. Então, ou seja, todos os dois aparelhos dá para fazer todas as técnicas. Então, o ideal é o profissional conhecer os aparelhos e as técnicas e ver qual que ele se adapta melhor, tá? Isso é muito pessoal. Então, vamos lá. Aí, tem gente que pergunta, o pigmento expande quando... só um minutinho. Liga o ar um pouquinho, com calor. O pigmento expande na pele, é comum. Eu fiz o fio fininho e depois ele voltou expandido. Ele não voltou tão preciso, tão fininho. Não é comum isso acontecer, tá? Isso é comum acontecer quando você ainda não está dominando a técnica, dominando sua mão, ainda não está com prática. Aí a gente tem um pouquinho de dificuldade e o fio ele não volta tão preciso. Mas depois de muito treino, você já tem que o seu fio tem que voltar mais preciso mesmo. Ele tem que voltar da mesma forma que você injetou, para o retoque, só fio, não sombra, tá? Então aquilo que eu falei aqui no início, você colocar o Tebori na posição correta é primordial para que você injete a tinta no local certo, tá? Se deitou ele, você vai injetar a tinta para o lado. Então, isso é muito importante. Um outro detalhe muito importante é quantidade de vezes voltar no mesmo fio. O mínimo possível. Passou uma vez, ficou bom? Ótimo, não precisa voltar mais. Tá achando que tá um pouquinho claro? Faz uma saturação. Fez uma saturação, vê se depois da saturação ficou mais forte. Mesmo assim ainda achou claro? Então você volta com a lâmina em cima do local, porém um pouquinho mais leve, porque você já fez uma fissura ali. Então na segunda vez que você não vai com a mesma pressão da primeira, porque senão você vai aprofundar e aí você faz uma pressão a mais. Então, ou seja, 2 vezes, gente, é o suficiente, não tem necessidade de mais.
não ser que a sua mão esteja muito leve e você não está fazendo a pressão correta. Mas o que eu falei? Primeiro de tudo é você ter conhecimento da sua mão. Você tem que entender que pressão é essa que você está fazendo. E aquele detalhe, a mão esquerda, ela é importantíssima. Porque enquanto a direita, para quem é destra, enquanto a direita está trabalhando, a esquerda está ali esticando e sentindo a pressão da lâmina entrando. A mão esquerda, ela é o parâmetro da lâmina entrando, tanto no tebori quanto no dermógrafo, tá? Então, essa mão, ela não está ali só esticando, ela está ali escutando. É como se essa mão, ela tivesse um ouvidinho. Ela está escutando a lâmina entrando e está sentindo a trepidação da pele. Então, a mão esquerda, gente, eu costumo dizer que a mão esquerda ela é mais importante do que a direita. Porque a direita, se você não tem a mão direita, você coloca uma prótese, um braço biônico e você consegue trabalhar. Se você não tem a esquerda, você com o braço biônico, você não consegue fazer o que a mão esquerda faz, que é sentir a pressão do aparelho entrando na pele, da agulha entrando na pele. Isso quem te conduz é a mão esquerda, tá? Então fique muito atento aos sentidos do que a sua mão esquerda vai te conduzir, tá? Isso aí é primordial. Quando você tá apuradíssimo em detalhes, você sabe em que camada da pele você está com a sua mão esquerda no lugar certo. E aí você vai saber, não, eu tô na hora certa, tô no lugar certo, não, aqui não tá, eu preciso mais um pouquinho. Eu preciso ir menos, nossa, aqui foi muito. E outro detalhe importantíssimo, cada pessoa é única e exclusiva. As peles são diferentes. Então a gente não pode chegar numa cliente da mesma forma que a gente chega em outro. Na verdade, a gente chega em todas as clientes com muita cautela, né? Principalmente quando a gente não tem ainda uma experiência, porque dependendo da experiência que a gente tem, só de você bater o olho você já sabe como é a pele da cliente e como você pode trabalhar nela. Mas até você ter essa experiência, você vai com a menor pressão possível para não aprofundar demais, porque se aprofundou demais, aí complicou. Então é preferível que você implante menos do que machuque muito e depois fique mais complicado de solucionar, tá? Outro detalhe importante que eu quero passar para vocês. O início da sobrancelha, a pele é mais rígida do que a cauda, tá? Se vocês tocarem na sobrancelha de vocês, vocês vão perceber que aqui é mais rígido do que aqui. Então, a gente não pode pôr a mesma pressão na cauda, a mesma pressão que a gente põe no início. Porque se a gente colocar a mesma pressão aqui, vai afundar. E se a gente colocar tão de leve aqui, não vai pegar. Então, a gente tem que saber trabalhar em cada área com a pressão correta. Ok? Ah, Marli, mas como que é essa pressão? Essa pressão aí é um treinamento que a gente passa, tem que passar na pele sintética. Essa profundidade não tem como eu te passar aqui pela live, né? Mas, assim, esses truques que eu já tô passando pra você que já faz, na hora que você experimentar, você vai entender e me marca quando você fizer lá, me marca falando, Marli, eu fiz e deu certo. Gostei. Entendeu? Então, é isso, gente. Ó, deixa eu ver aqui. O que mais, gente? Fala aí o que vocês estão querendo saber. Outro detalhe importante. Tem gente que fala assim comigo, eu tô com muita dificuldade de fixar o meu procedimento. Quando volta muito claro, não tá pegando. Então, primeiro passo, preste atenção se não está fixando. Se tá implantando aqui, ó, na epiderme, na primeira camada que eu disse, tá? Às vezes a mão tá muito levinha. Primeiro ponto é esse. Outro ponto importante, se não é a tonalidade. Às vezes a tonalidade tá baixa para esse fototipo, tá? Tá no meio do procedimento e a tonalidade tá baixa, não tem problema, gente.
aumenta, sobe essa tonalidade no meio do procedimento mesmo, para um pouquinho, tira essas luvas, descarta essas luvas, vai lá e pega um tom acima, coloca para ver se é isso. Aí você vai descartando as hipóteses, ver o que é que pode ser. Então, é a pele, abre a pele mesmo, pega a mão esquerda, abre a fissura que você fez, um fiozinho, abre com o dedo para você ver se tá abertinho, porque tem que ter uma aberturinha. Abriu ou não? Então não, se tá uma fissura aberta, ok, gente, é uma fissura, tá? É micro, não é uma coisa aberta de sangrar, são micro fissuras que a gente faz, por isso que é micropigmentação, a gente pigmenta micropontos, é micro, tá? Então, tem ali um pontinho que você fez uma linhazinha, não, então ótimo, então já fiz, então eu vou saturar que tá faltando é tinta, volta, satura, abre para saturar, faz uma saturação, deixa agir ali uns 5 minutinhos e aí volta, põe um filme plástico e passa um gelo por cima do filme plástico. O gelo, ele faz a pele abraçar a tinta, ele faz uma vasoconstrição natural, faz a pele abraçar a tinta e ele te mostra a cor real que está no momento, tá? Eu gosto muito de usar o gelo é muito legal, mas não usa direto, não deixa ele ficar molhando o pigmento não, porque senão a água dele atrapalha. Então, deixa um filme plástico já separadinho do lado, porque na hora você com luva não vai ficar mexendo em filme plástico. Então já deixa um pedacinho separado. Na hora, com as sobrancelhas saturadas, põe um pedacinho de filme plástico por cima dela saturada e passa o gelinho por cima. Passa, cliente reclama um pouquinho porque dá uma queimadinha, mas passadinho, não vai queimar cliente, não tem perigo, pode ficar tranquila. Faço isso todos os dias, nunca queimei uma cliente. E eu gosto muito porque o gelo ele revela a cor pra mim, tá? Por causa dessa vasoconstrição que ele faz, ele revela a cor pra mim. Então quando eu faço isso, ele me mostra a realidade em que está. Aí você vê que ali, não, realmente tá claro, não, já ficou escuro, já chegou a cor, tá legal, não precisa mais, tá bom. Então é um parâmetro muito bom, muito legal, tá? Eu costumo fazer isso também muito no final do procedimento. Terminei tudo, então eu selo e envelopo, passo um gelo e finalizo o procedimento, tá? Além dele ser vasoconstritor, ele é anti-inflamatório, ele é muito legal, tá? Mas não passa direto, porque a água dele atrapalha na fixação, ok? E um outro detalhe importante é que peles hidratadas fixam e revelam muito mais a micropigmentação, tá? Clientes que chegam para você com a pele que não está cuidada, não está hidratada, aquelas clientes que não cuidam da pele, essas clientes vocês podem reparar que vocês vão ter trabalho. Geralmente não fixa bem, a gente tem mais trabalho. Então, dependendo do cliente, vale até a pena pedir a cliente para hidratar essas sobrancelhas uns 10 dias antes, depois ela volta para micro. Aí a micro é outra, ela volta muito melhor, porque a pele, ela agradece. Reparem nas clientes de vocês, aquelas clientes vaidosas que cuidam muito da pele, que têm peles totalmente cuidadas, hidratadas, como que o rosto, a pele agradece, a micro cai como uma luva. Eu não tô falando das que usam ácido, tá? Porque o ácido é um inimigo da micropigmentação. O ácido não é legal, ele vai dar uma desbotada. Eu tô falando de hidratação. Então, peles hidratadas, maior fixação, tá? E é muito legal. Então, sempre pedir para os clientes hidratarem, inclusive para a durabilidade da micropigmentação, continuar hidratando. A gente tem que ter um pós, né? O pós-micro. Eu aqui tenho um creme próprio para as minhas clientes, eu entrego, elas levam e já iniciam. Um creme que foi desenvolvido para elas usarem pós-micropigmentação. Isso é muito importante. Por quê? Porque para eu ter certeza que ela vai estar cuidando de uma forma que eu quero que ela volte com a sobrancelha cuidada, tá? Então eu entrego para ela, só vai usar isso.
Um creme que eu sei que tem hidratantes, tem cicatrizantes, tem fatores de crescimento, estimula os pelos. Então, a cliente vai estar cuidada. E a cliente usando, se a cliente continuar a usar isso continuamente, ajuda na durabilidade da micro, no viço da pele. Então, é um cuidado a mais com a micropigmentação. É muito legal, tá? Isso aí é uma coisa que a gente pode adotar e é legal você adotar para a sua cliente também, porque é algo que você agrega, tá? A sua cliente, ela fala, nossa, que legal, ela tem um creme que é o pós e tem tudo a ver, faz sentido. Porque esse creme, gente, eu pedi a minha farmacêutica para desenvolver há muito tempo. Logo que eu comecei, depois eu só melhorei a fórmula dele e hoje ele tá super, assim, tá maravilhoso. Meu filho faz tatuagem também, muita gente sabe. Ele também, eu pedi para desenvolver para ele um de creme de tatuagem. E assim, é sucesso, é maravilhoso. Quem cuida direitinho vai ter uma micro maravilhosa, tá? A cliente sai daqui com a micro selada com um gel que vira uma película protetora. Eu acho isso importante, protege de contaminação externa. Esse creme ele vai por cima da micro, a cliente não tem que preocupar em tirar esse gel, ela vai passar por cima. Essa películazinha gel, ela vai sair junto com as casquinhas. Outro detalhe importante, casquinhas não se tiram, deixa elas cair sozinhas, porque casquinhas retiradas, elas são retiradas, é retirada uma tinta em excesso. Então a gente não retira a casquinha, a gente deixa cair naturalmente. E é importante que a gente deixe isso muito claro para as nossas clientes, porque se não acontecer certinho, você avisou para ela. Nós temos a responsabilidade, mas ela também tem a responsabilidade dela do home care, tá? Dos cuidados. Então, isso é muito importante, ok? Muito importante. Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão gostando? Gente, eu adoro estar aqui falando com vocês. Ó, podem deixar aí o próximo tema que vocês querem saber, porque assim a gente vai interagindo mais. Eu vou estar falando algo que vocês queiram, que vocês tenham dúvida, estejam interessadas. Aí só vocês deixando nos comentários aí, que aí a gente na próxima live eu falo sobre a dúvida de vocês, que vocês estão querendo saber, ok? Vou dar um tempinho para vocês perguntarem alguma coisa. Olha. Tem bastante elogios nos comentários. Ai, cheio de elogios, gente. Muito obrigada pelo carinho, né? Os elogios aí. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E é muito bom esse retorno, né? E tudo que eu faço é com amor mesmo. E tô aqui para ajudá-los. Que vocês quiserem, fala aí que eu vou falando aqui para vocês, tá? Um beijo grande. E vou preparar um outro conteúdo maravilhoso para vocês, tá? Mas aqui é muito importante para mim, deixa a dúvida de vocês aí, porque aí eu vou falando sobre, mesmo que seja nos stories, tá? Mesmo cliente, gente, mesmo quem nunca fez uma micro, se tiver alguma dúvida, deixa aí. É importante que às vezes a dúvida de um é dúvida de outros, e assim a gente vai compartilhando e tirando a dúvida de todo mundo. Isso, eu vou deixar a live salva, vocês podem deixar lá nos comentários, tá? E compartilha essa live para mais pessoas e tendo conhecimento e tirando essas dúvidas, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo, um beijo grande e até a próxima!